E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Beleza? Então, a nossa aula de hoje é sobre a segunda lei de Ohm e resistividade elétrica. Hoje a gente vai ver a diferença entre resistência, resistores elétricos e resistividade elétrica. Então, se você não é inscrito no canal, clica aí no botãozinho aí embaixo aí, porque eu tenho certeza que o canal vai te ajudar a entender melhor a física. E toda semana a gente posta aulas no canal. Então, vamos lá para a segunda lei de Ohm. Então vamos lá, pessoal. Segunda lei de Ohm. Bom, o que o Ohm percebeu? Ele percebeu o seguinte, que determinados substâncias, determinados resistores, a corrente passava mais facilmente ou com maior dificuldade. Então o que ele fez? Ele montou um pequeno experimento, um pequeno circuito, com uma DDP, né, uma tensão elétrica, um amperímetro e um resistor. Eu até coloquei aqui ponteado, que aqui a gente vai colocar como se estivesse colocando vários resistores, ok? Coloquei um resistor aqui, né? Isso aqui vai produzir uma corrente elétrica e, certo? Vai passar pelo amperímetro e vai registrar quanto de corrente está passando nesse circuito aqui, tá? Então vamos pegar aqui um resistor aqui como base. Vou pegar um resistor aqui, vamos chamar que esse resistor aqui é um resistor de cobre, né, um fio de cobre, um resistor de cobre, como se fosse um fio um cilíndrico, tá? Então vamos pegar aqui e colocar ele aqui então. Então esse aí vai ser o nosso resistor de base. Nesse resistor eu tenho o comprimento dele. Vou chamar de L1, ok? Tenho a área de secção transversal. Vou chamar de A1. Logo esse resistor é meu resistor R1, tá? Então o que ele fez? Ele pegou esse resistor de base, colocou lá e mediu a corrente. Aí deu uma corrente lá X qualquer, ok? Então o que ele fez? Ele pegou esse mesmo resistor de cobre e aumentou o comprimento dele. Pegou um resistor com um comprimento maior. Então vamos pegar o mesmo resistor com a mesma área de secção transversal, né? O que é uma área de secção transversal, galera? É uma área que você tem um fio e corta ela transversalmente assim, ó. Então essa aqui seria a nossa área de secção transversal, ok? Então ele pegou o resistor com a mesma área de secção transversal, só que o comprimento ele mudou. Ele aumentou aí o comprimento. Então vou pegar aqui um resistor com um comprimento maior. Mesma área de secção transversal e um comprimento aí maior. Vou chamar aqui de comprimento 2. Então logo esse aqui é o nosso resistor 2. Bom, aí você viu aqui, ó, que esse resistor tem um comprimento maior que o resistor anterior. Aí o que o Ohm observou? Ele observou o seguinte: bom, aonde vai passar mais corrente? Ele tirou esse resistor daqui e colocou aqui. Aí o que você pensa? Onde está passando mais corrente? Um resistor com menor comprimento ou no resistor onde tem um maior comprimento? Vamos fazer uma analogia. Vamos fazer o seguinte: você tem um tubo com água. Então você tem um tubo mais curto e um tubo mais longo. Onde você acha que a água vai ter mais facilidade de chegar de uma extremidade para outra? No tubo mais curto ou no tubo mais longo? No tubo mais curto, não é isso? Então aqui a água, se fosse um tubo com água, vamos fazer essa analogia para ficar fácil para a gente poder entender. Se for um tubo com água, a água vai ter mais facilidade de passar dessa extremidade até essa, vai chegar muito mais rápido, né? Do que se for um tubo muito mais longo, né? Uma tubulação mais longa. Mesma coisa acontece aqui, galera. Aqui nós não temos aqui uma corrente elétrica. A corrente elétrica é o que? Um fluxo de elétrons. Então, o fluxo de elétrons vai ter muito mais facilidade de passar aqui, dessa extremidade até essa, do que dessa até essa outra extremidade. Logo, o que o homem observou? Que a resistência 2 ela é maior que a resistência 1. Então ele viu que mesmo sendo o mesmo material, a resistência desse resistor aqui é bem menor que a resistência desse aqui, certo? Por causa de quê? Do comprimento do
do resistor. Logo, ele concluiu o seguinte, que a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento do resistor. E aí ele fez o seguinte, pegou de novo um outro resistor, né? Vamos pegar o seguinte, o que ele fez? Ele pegou o mesmo resistor de cobre, colocou ele aqui, só que aí em vez de ele aumentar o comprimento dele, ele aumentou a espessura do resistor. Vamos colocar aqui um resistor mais espesso, né? Mais largo aqui. Do mesmo tamanho do anterior ali, ó, do R1, certo? Então, vamos lá. Vou chamar isso aqui de área de secção transversal A3, certo? O comprimento aqui é o mesmo. Vou chamar de L1, porque como o comprimento aqui é o mesmo, então não vai alterar o comprimento, ok? Logo, esse resistor meu, que é um resistor R3. Então, ó, se você perceber, o tamanho do resistor é o mesmo, o comprimento dele é o mesmo. Não mudamos o tamanho dele, lá, o comprimento dele, ok? Mudamos o quê? A largura dele, certo? Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, vamos lembrar lá do cano com água, certo? Para a gente fazer analogia com nossos resistores aqui. Bom, se você tem um cano mais fino e um cano mais largo, e você tem que passar, por exemplo, 10 litros de água por esse cano, onde que é mais fácil de passar? Num cano mais largo ou num cano mais fino? Bom, claro, né? Num cano mais largo. A água tem muito mais facilidade de passar num cano mais largo do que no cano que mais fino. E aí, vamos ver o seguinte, que esse resistor R3, ele tinha uma resistência menor que o resistor R1, que é o nosso resistor de base aqui. Então, o que ele concluiu? Que o resistor R3, a resistência dele era menor que do resistor R1. Quando ele colocou o resistor aqui, ele viu que a corrente que passava aqui era maior do que quando ele tinha colocado o resistor R1. E aí, ele concluiu o seguinte, que a resistência elétrica, né, ela é inversamente proporcional à área desse resistor. E aí, o que ele fez? Fez o seguinte, bom, já sei o quê? Que se eu aumentar o comprimento do resistor, ele vai aumentar quem? A resistência. Se eu aumentar a espessura desse resistor, né, que a gente chama de bitola, né, ele vai diminuir a sua resistência. Beleza? Bom, aí ele falou, bom, eu só mexi com o resistor agora de cobre. Eu vou mudar o resistor de cobre para um resistor de ouro, por exemplo. Então ele pegou aqui e colocou do mesmo tamanho aqui um resistor de ouro. Então ele pegou aqui, eu vou colocar aqui, né? O mesmo resistor de ouro aqui, ó, o mesmo tamanho dele. Mesmo tamanho que eu estou falando é o seguinte, mesma espessura, mesma área de secção transversal e mesmo comprimento. Então ele pegou e fez isso aqui. Agora eu tenho um resistor de ouro. Vou chamar esse resistor de R4. E esse resistor aqui é um resistor de ouro. Ok? Bom, aí o que ele viu? Quando ele pegou esse resistor de ouro, tá vendo? Que é o mesmo tamanho daqui, tá, pessoal? Então, ele pegou esse mesmo resistor de ouro, colocou aqui, ele viu que a corrente era menor, o amperímetro registrava uma corrente menor. Ah, então ele olhou o seguinte, então, quer dizer, se eu mudar o comprimento, eu mudo o quê? A resistência. Se eu mudar a espessura desse resistor, né? No caso, a área de secção transversal, eu mudo a resistência. E se eu mudar a substância, o material que é feito esse resistor, também muda o quê? A resistência. Então, ele conclui o seguinte,
que a resistência 4 era maior que a resistência do nosso resistor aqui, base, que é o R1. E aí ele concluiu o seguinte, que a resistência ela é diretamente proporcional ao tipo de material que é feito esse resistor. E esse tipo de material nós chamamos de resistividade. Vamos lá. O nosso tipo de material é chamado de resistividade. Resistividade. Nós simbolizamos resistividade com essa letra aqui, ó. Rho. É uma letra grega, certo? Não é um P, tá, gente? É Rho. Então, a nossa resistividade é simbolizada pela letra Rho, que é o tipo de material, o tipo de substância que é feito, né? Ouro, prata, cobre, tá? Outros tipos de metais são bons condutores de eletricidade, tá? E até mesmo alguns não metais que não são tão bons condutores de eletricidade, depende do resistor que você está querendo construir. E aí, nós chegamos na segunda lei de Ohm, que é aqui, ó, resistência, ela é igual ou diretamente proporcional, né, à resistividade, diretamente proporcional ao comprimento do fio ou do resistor e inversamente proporcional à área de secção transversal desse fio ou desse resistor. Tá aí, ó, segunda lei de Ohm, certo? Então, nós temos a segunda lei de Ohm, que é R, que é a resistência, que é a resistividade, o comprimento e sobre a área de secção transversal do resistor. Bom, aí você vai me perguntar, Kelson, qual que é a unidade de medida de resistividade? Vamos lá, unidade de medida. Unidade de medida no sistema internacional. Então vamos fazer o seguinte, eu vou isolar a resistividade, o Rho, tá? Então, vou passar o A para o outro lado multiplicando e o L dividindo, né? Maneiras fáceis de a gente fazer isso. Então aqui, Rho é igual a R vezes A sobre L. Isolei, né? Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer uma análise dimensional. Então vou pegar aqui, ó, Rho, colocar entre colchetes, que eu estou fazendo uma análise dimensional para saber a unidade de medida da minha resistividade elétrica. Ó, resistência é dada em quê? Qual a unidade de medida dela? Ohm. Então aqui. Vezes. Área, né? É dada em quê? No sistema internacional. Metros quadrados. E comprimento, metros. Como eu tenho metro aqui e metro aqui, eu posso fazer o quê? Simplificar. Então, pego, simplifico esse aqui com 1 metro aqui. E aí eu tenho o seguinte, que resistividade, a unidade de medida é ohm metro. Esta é a unidade de medida de resistividade elétrica. Ok? Bom, aí você vai me perguntar o seguinte, Kelson, então qual que é a diferença entre resistor, resistência e resistividade? Bom, no caso do resistor, ele é o quê? Ele é um elemento do circuito. Bom, você vai lá, uma loja, compra um resistor elétrico. Igual quando você vai trocar resistor do chuveiro, né? A gente não troca a resistência do chuveiro, a gente troca o resistor do chuveiro, resistor elétrico do chuveiro. Então você vai lá e compra um resistor do chuveiro. Então ele é um elemento do circuito, ele é um objeto que você está comprando, tocando. E a resistência elétrica é a propriedade que o resistor tem para dificultar a passagem de corrente elétrica. Então, quer dizer, resistência você não tem, não é uma coisa que você pega uma coisa, um objeto. A resistência é uma propriedade
Que o resistor tem de quê? De dificultar a passagem de corrente elétrica. Quanto maior a resistência de um resistor, mais difícil é de passar essa corrente elétrica por ele. Quanto menor a resistência, maior é a corrente elétrica que vai passar por ele, certo? E a resistividade é o tipo de material que é usado para poder fabricar aquele resistor. Então, por exemplo, você tem materiais de cobre, né, como eu coloquei aqui, cobre, materiais, né, de ouro, prata, alumínio, né, o níquel cromo, que é uma liga, certo? Então, a resistividade simplesmente é isso, tá? É o tipo de material que você está colocando, né, o tipo de substância que você está montando, né, você está produzindo esse resistor. Vou colocar uma tabelinha para vocês verem como é que quais são algumas resistividades, para vocês terem uma ideia, né, de metais, e aí tem alguns que não são metais, ok? Então vamos lá na tabela. Então, pessoal, você tem a tabela aí de resistividade dos materiais aí, alguns são metais, né? Temos aí um não metal, que é o carbono, e 2 isolantes elétricos, que é a borracha e o ar. No caso da borracha e o ar, nós chamamos de dielétricos, ok? Essa resistividade está a 20 graus Celsius, mantém ela aí a 20 graus, tá? Uma temperatura constante, que a gente sabe se a temperatura aumentar muito, essa resistividade dos valores também vão se alterar, tá bom? Então tá aí a tabela de resistividade. Pra vocês terem uma ideia que os metais são melhores condutores de eletricidade, porque os valores são bem menores, ali a prata é a menor deles, né? É 1,6 × 10⁻⁸. O chumbo na tabela é o maior dos metais, 22 × 10⁻⁸. O carbono é bem maior, né, que ele não é um metal, 3.500 × 10⁻⁸. A borracha e o ar aí são dielétricos, então a resistividade deles é muito, mas muito grande mesmo. Ok? Então, galera, além da resistividade, nós temos outras grandezas que nós chamamos de condutividade, certo? E condutância. Então, vamos lá, condutividade. Então, a condutividade elétrica é simbolizada por essa letrinha grega aqui, ok? Então, bom, o que é condutividade? É que conduz. E o que é resistividade? É que dificulta, certo? A passagem de corrente. Então, a condutividade facilita a passagem de corrente elétrica e a condutividade facilita a passagem de corrente elétrica. Vamos colocar assim. Então, logo, a condutividade é o quê? É o contrário da resistividade. Então, nós podemos falar que a condutividade é o inverso da resistividade elétrica, certo? E como a resistividade é ohm metro, a unidade de medida, então a unidade de medida de condutividade é o inverso. Então aqui a unidade de medida, né? Vamos colocar em colchetes quem está fazendo uma análise dimensional, tá? Vai ficar o quê? 1 sobre ohm metro. Que eu também posso escrever dessa maneira aqui também, tá? Ohm metro, né? Tudo isso aqui elevado a menos 1, certo? Ok? Então nós temos condutividade, quando há uma facilidade da corrente elétrica passar. Bom, por exemplo, vocês viram na tabela ali que a prata é a que tem menor resistividade, logo ela tem uma maior condutividade nos metais ali da tabela, né? O ferro, por exemplo, vocês têm uma resistividade maior do que a prata, então ele tem uma condutibilidade ou condutividade, o que? Menor do que a prata, ok? Além da condutividade, nós temos a resistência, então nós temos também a condutância. Nós temos a condutância elétrica, que é simbolizada pela letra G. Bom, se a resistividade é o inverso da condutividade, bom, a condutância é o inverso da resistência. Então, a condutância é o inverso da resistência, certo?
Então tá aí o inverso da resistência, que é a condutância. Condutância elétrica, né? Bom, e qual que é a unidade de medida de condutância elétrica? Então vamos lá. Coloquei entre colchetes, certo? E vamos fazer o seguinte, é o inverso da quê? Resistência é dada em quê, galera? Ohm. Então aqui, ó, ohm. 1 sobre ohm. Que é a mesma coisa de eu colocar assim, ó, ohm a menos 1. Só que aí, em vez de a gente colocar ohm a menos 1, nós temos o que nós chamamos de Siemens. Então, a nossa condutância é dada em Siemens. Que é simbolizado pela letra S aí maiúsculo, ok? Então tá aí, ó. Resistência, resistividade, condutividade, condutância. E a segunda lei de Ohm. Vamos fazer um exercício para a gente poder saber legalzinho como é que a gente usa essa formulazinha aqui da segunda lei de Ohm, ok? Vamos lá, vamos para o exercício. Então, pessoal, tem aí o exercício falando o seguinte. Tem-se dois resistores cilíndricos 1 e 2 de mesmo material. O comprimento do resistor 1 é o dobro do comprimento do resistor 2. E o raio da secção transversal de 1 é a metade do raio da secção transversal de 2. Determine a razão entre a resistência elétrica dos dois resistores 1 e 2. Salientando aqui que ele falou no início aí tem-se dois resistores cilíndricos, 1 e 2 de mesmo material. Isso quer dizer o quê? Que eles têm a mesma resistividade. Certinho? Então vamos lá fazer o exercício lá no quadro. Então, galera, no nosso exercício, o que ele está falando? Que o comprimento do resistor 1 é 2 vezes maior que o comprimento do resistor 2. O raio da secção transversal do resistor 1 é a metade do resistor 2. E aí eu desenhei aqui um resistor aqui e a área dele, certo? Bom, ele te deu a relação entre quem? Os raios R1 e R2, não te deu a relação entre as áreas, então a gente vai ter que calcular aqui as áreas. Como isso aqui é um resistor cilíndrico, porque tem um raio, então como é que a gente calcula a área de um círculo, que é essa área aqui, ó. Nossa área, secção transversal é πr ao quadrado. Vamos fazer para a área 1 do resistor 1, vamos fazer para a área 2 do resistor 2. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui então, ó. A1 é πr1 ao quadrado. Certo? Bom, só que R1 é a metade de R2. Então, vamos colocar aqui a relação. πr2 ao quadrado. R2, né? Sobre 2 ao quadrado. R2 sobre 2 ao quadrado. Então, a nossa área 1 é πr2 ao quadrado sobre 4. Certo? Achamos a área 1. Vamos fazer a mesma coisa para a área o quê? 2. Então, vamos lá. Área 2 é πr2 ao quadrado. Tá aqui, ó. Como R2 já foi relacionado com R1 aqui na primeira área, então ficou π, área 1, πr2 ao quadrado sobre 4, e aqui a área 2 ficou πr2 ao quadrado. Agora vamos pegar a segunda lei de Ohm para resistência 1 e para resistência 2. Bom, eu vou pegar aqui primeiro para a resistência 2. Não tem uma ordem, você pode pegar primeiro a resistência 1, depois a 2, tá? Eu vou pegar primeiro a resistência 2. Então, vou fazer o seguinte. R2 é igual a ρ L2 sobre a área 2. Como a área 2 é πr2 ao quadrado, então eu vou substituir ela aqui, ó. Vai ficar R2 é ρ L2 sobre, aqui, ó, πr2 ao quadrado. Então vamos guardar essa aqui, ó. Essa resistência 2. Vamos fazer a mesma coisa para resistência 1. Então aqui vamos fazer aqui resistência 1.
Vou pegar aqui, mesma coisa, segunda lei de Ohm, R1, Rho L1 sobre A1. Vamos lembrar que o exercício falou o seguinte, o tipo de material é o mesmo. Então, as resistividades, ó, para ver que eu não mexi nelas, elas são as mesmas, Rho e Rho. Resistividade dos dois são os mesmos, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, R1 é igual. Rho L1 é 2 vezes L2. Então, 2 vezes L2 sobre a área 1. A área 1, achamos ela aqui, ó. Então, vai ficar π R2 ao quadrado sobre 4. Bom, se você perceber aqui, se você observar, você tem uma fração dividida por uma outra fração. Na divisão de fração, o que a gente faz? Então vai ficar R1 é igual a Rho vezes, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 4 sobre π R2 ao quadrado. Aí vem 2 vezes 4, 8. Então vai ficar R1 é igual a 8 Rho L2 sobre π R2 ao quadrado. Tá aí a nossa resistência 1. Perceba que isto daqui é isso. Essa parte aqui da nossa resistência 1 é a resistência 2, olha lá. Rho, Rho, L2, L2. πr2 ao quadrado, πr2 ao quadrado. Então, isso aqui nada mais é que a nossa resistência 2. Aí que eu vou fazer? Venho aqui. R1 é 8 vezes R2. Como ele quer uma razão, uma relação, né? Eu vou pegar esse R2 e passar para cá. Então vai ficar R1 sobre R2 igual a 8. E agora eu tenho a minha relação aí. Isso quer dizer o que, galera? Isso quer dizer que a minha resistência 1 é 8 vezes maior que a minha resistência 2. Ou seja, a passagem de corrente elétrica pela resistência 1 é muito mais difícil do que passar a corrente elétrica pela resistência 2. Beleza? Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Não deixa de dar o joinha aí e até a nossa próxima aula. Beleza? Tchau para vocês.